Buenas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do índice do medo e da ganância, que é desenvolvido e publicado, divulgado pela CNN. É um índice que eu trombei aí esses dias e é bastante interessante porque muito do que acontece no mercado financeiro está relacionado a sentimentos, a comportamento. Então, se você conseguir mensurar de alguma forma se o mercado está com medo ou está apavorado, ou se o mercado está aqui, ó, ganancioso, quer dizer, mais otimista, tá certo? Isso é um bom sinal, porque aí você pode saber e montar estratégias para se posicionar e, com isso, preservar os seus ganhos, tá certo? E seu patrimônio. Então, é por isso que é muito importante ter uma noção e acompanhar como que está assim, a sensação, o sentimento do mercado a cada momento, tá ok? Então, vamos ver lá esse índice. Então, tá aqui, ó. Quem tiver interesse, aí recomendo também que vocês olhem aí de tempo em tempo. Então, no site da CNN, CNN Business, money.cnn.com/data/fear and greed. Então, tá aqui, ó, Fear and Greed Index. E aí ele está mostrando o seguinte, olha, esse índice, ele vai de 0 a 100. O 0 é medo extremo, pavor extremo. O 100 é ganância extrema, ou vamos dizer, um otimismo exacerbado, grande, muito grande. Tá joia? E aí ele está falando justamente, olha, isso já atualizado, estou gravando o vídeo no dia 20 de setembro, então está aqui, ó, a última atualização é do dia justamente 20 de setembro. E agora o índice está em 21, ou seja, está na faixa do que eles chamam de medo extremo. E realmente nessa segunda-feira aqui, dia 20 de setembro, o mercado está meio torto, tá certo? Então, vamos ter que ficar precavido nesse momento. Aqui ele está mostrando os índices anteriores, até para a gente ter uma noção. Então, olha, o fechamento anterior estava em 34, que também era um medo, não era medo extremo, mas era medo. Uma semana atrás também era medo, um mês atrás era medo extremo, tá? E um ano atrás estava em 52, ou seja, estava neutro, então tá nem aqui nem acolá. Nos últimos meses, inclusive, o mercado anda um pouco de lado, não está tão empolgado, até por causa das consequências da variante Delta, algumas confusões políticas pelo mundo, então teve toda a questão, por exemplo, no plano global, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, o relacionamento dos Estados Unidos com a China, com a Europa, tem havido algumas rusgas, digamos assim. Aqui mesmo no Brasil também tem os seus impactos, tem as suas discussões políticas e tal. Então, o mercado nos últimos poucos meses aqui, ele anda meio assustado, o índice não tá mentindo. E aqui ele tem as várias medidas, tá? Ele tem 7 indicadores, então antes de entrar nessa discussão, vou passar rapidamente pelos indicadores. Olha aqui, ó, tem 7 indicadores de medo e ganância. Então, eu cliquei ali, já para ganhar tempo, já. Então, é esses indicadores. E aí, vou passar rapidinho por eles, para a gente entender. O primeiro indicador aqui é o Stock Price Momentum. O momento seria a inércia, tá ok? Então, ele está medindo a inércia do índice Standard Poor's 500, que mede o desempenho das 500 maiores ações aí da Bolsa dos Estados Unidos, e aí entra Nova York, Nasdaq e tal. E aí o que ele percebe? Ele está, por exemplo, nesse último tempo, esse momentum está diminuindo, essa inércia está diminuindo. Quando o mercado está otimista, essa inércia vai aumentando, quer dizer que as pessoas vão comprando mais, e a princípio está diminuindo. Então, quanto menor essa inércia ou menor esse momento, mais medroso fica o mercado. Aí depois tem aqui o que ele chama de força do preço, tá certo? Que aí ele faz pela diferença entre o preço da ação, o mais alto no último ano. O último ano é 52 semanas anteriores. Então, pega ali, ó, pega o número de ações atingindo as altas e baixas, os valores mais altos e mais baixos dentro da Bolsa de Nova York. Então,
E aí ele conta isso e vai estar vendo o seguinte, ó, tem mais gente batendo nas altas, então o mercado está ganancioso, tá certo? Está mais otimista. Tem mais gente batendo no índice inferior aqui na baixa, então o mercado tá medroso. O stock price breadth, que a ideia aqui é tentar ver a amplitude do volume de mercado. E aqui ele está comparando justamente, ele vê o volume de ações que estão sendo negociadas, tá certo? Na alta contra o volume de ações negociadas na baixa. Então, se você percebe que tem mais gente negociando ações a preços menores, em declinantes, tá certo? Estão diminuindo, isso está mostrando medo, apreensão do mercado. Se você vê um movimento maior, volume maior de ações, o pessoal comprando, batendo as altas e tal, ou subindo, não precisa bater as altas, mas subindo, já é algo positivo. Aí ele vê a relação aqui entre as opções de venda e a de compra, então put-call ratio, e aquela coisa, quem compra uma put, uma opção de venda, tem a expectativa que o preço da ação vai cair, tá certo? E quem está comprando uma call está na expectativa que o preço da ação vai subir, porque é aí que ele ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro. Então, quanto maior essa relação put, quando você pega o número de calls sobre o número de puts, tem mais gente vendendo puts do que... Aliás, se tem mais gente comprando puts do que comprando calls, o pessoal está mais pessimista, o medo está aumentando, e o contrário está otimista. A demanda por junk bonds, a gente tem os vários ratings dos títulos de dívida e a partir de um determinado rating, normalmente o BBB, para baixo é chamado junk bond, e de BBB para cima é grau de investimento. Então, se você percebe o seguinte, olha, se ele calcula a diferença entre as taxas de retornos dos títulos que são grau de investimento, tá certo? Quer dizer, são mais seguros, e vê a diferença, o retorno ou a rentabilidade prometida dos junk bonds, ou seja, que já são os títulos mais arriscados. Quanto maior for essa diferença aqui, quer dizer que o mercado está cada vez mais apreensivo. Então, eles estão falando assim, olha, o título junk, maior chance dele ir para o calote, tá certo? Porque a situação do mercado está deteriorando, então a taxa de retorno, o yield dele, ou yield to maturity, diminui e faz o spread aumentar. Então esse é um dos jeitos que ele mede. Então quanto maior essa diferença entre o rendimento dos títulos de investimento e os junks, quanto maior isso daqui, mais apreensivo, mais medroso é o mercado. Aí a volatilidade do mercado, aí se usa muito o VIX, que mede a volatilidade do mercado. Então aí está falando, quanto mais volátil o mercado, mais volátil quer dizer nervoso. Então maior a variabilidade, maior o nervosismo do mercado, mais medroso ele está. E aqui, o último indicador dele é o que ele chama Safe Haven Demand, que é a diferença entre os retornos das ações e dos treasuries. Treasuries são os títulos do governo americano, são chamados títulos livres de risco. E aí, justamente, quando a diferença de retorno entre eles começa a diminuir, quer dizer que estão falando assim, opa, esse negócio está ficando mais arriscado, tá certo? Por quê? Porque as pessoas começam a vender as ações e os preços das ações caem, o retorno da ação cai, e começam a demandar títulos de dívida, que são o famoso flight to quality, vai procurar títulos que são mais seguros. Então, vão procurar mais treasuries, aí a rentabilidade deles aumenta, tá certo? Então, o preço deles sobe, e aí a diferença de retornos entre eles diminui. Então, quanto mais nervoso é o mercado, nesse caso aqui, a diferença diminui. Diferente do que acontece lá no Junk Bond. Então, tá aí, são esses indicadores, os 7 indicadores que a CNN aqui usa para construir esse índice. E agora, só voltando, tem a explicação de cada um deles. E aí ele separa aqui cada um desses índices. Então, por exemplo, o Junk Bond Demand, ele está falando o seguinte, olha, o povo está querendo mais esse índice. Então, eles estão gananciosos quanto a esse. O momento de mercado, a inércia do mercado está com medo
extremo. A força do mercado, do preço da ação, também está com medo extremo. A amplitude aqui do preço da ação também está com medo extremo. A demanda por títulos mais qualidade, menos arriscados, o safe haven demand está em extremo medo. Aqui, ó, o put call option, o put call ratio também está em extremo medo. E a volatilidade do mercado também está em extremo medo. Ou seja, tirando os junk bonds, por enquanto o pavor ainda não bateu no mercado de junk bonds, mas pelo jeito ele deve ser um dos próximos a entrar nessa situação. Então, legal aqui que a gente pode ver item a item, qual deles já estão com medo ou não, e aqui é a evolução. Veja que o otimismo, a ganância do mercado estava, o lado otimista estava em alta aqui no final de 2019, tá certo? Começo de 2020, veio a pandemia, despencou, no final de 2020 já começa a retomar, mas 2021 o medo está retomando. Que você deve fazer então? Bom, esse é cada um, de novo, não quer dizer que as coisas vão piorar daqui por diante, mas o mercado não está muito otimista não no momento. Então, talvez, até pela situação de incerteza que tem, procura títulos aqui, se você está aqui no Brasil, procura títulos aqui, e ainda mais, aqui no Brasil a gente estava vendo uma inflação maior, títulos pós-fixados que te protejam da inflação, que tenham uma melhor qualidade de crédito, tá certo? E fica de olho porque pode aparecer boas oportunidades no mercado de renda variável. Mas cuidado porque já está mostrando que esse mercado está apreensivo. Então, podem vir mais tombos aí até voltar a retomar e crescer. Então, olho aí, atenção, sigo as notícias, porque conforme vem mais boas ou más notícias, esse sentimento tanto de medo como de ganância e otimismo pode mudar, tá bom? Até mais!